Queridos, antes de qualquer coisa, é muito importante você acessar aqui os links que eu deixo abaixo do vídeo e você assistir o vídeo falando sobre o grande e terrível dia do Senhor. O grande e terrível dia do Senhor não é a grande tribulação. O grande e terrível dia do Senhor é o dia da ira. É o dia em que Jesus Cristo voltará a essa terra e estará pisando as nações no lagar de sua cólera, no lagar de sua ira. A ira de Deus, ela começa na grande tribulação, mas o grande e terrível dia do Senhor, o ápice da ira de Deus, vai acontecer somente quando Jesus voltar e a igreja já estará com seus corpos glorificados. Acessa aqui o link do canal falando sobre o grande e terrível dia do Senhor e você vai ver, sem argumento filosófico, você vai ver, segundo a palavra de Deus, que o dia da ira não é o dia da grande tribulação. Combinado? Para você entender esse vídeo aqui, você precisa assistir esse vídeo do grande e terrível dia do Senhor. Você também precisa conhecer o ensino das 2 casas de Israel, você também precisa conhecer o ensino das 7 festas do Senhor. Queridos, eu não falo essas coisas para te prender aqui no meu canal, para te prender nos meus vídeos. Eu falo essas coisas para que você conheça as maravilhosas revelações da palavra de Deus. As profecias mais importantes da palavra de Deus, elas foram dadas aos seus profetas de maneira gradativa. Assim como Deus dá uma revelação para mim, assim como Deus dá uma revelação para você, para quê, queridos? Para que, assim como ele fez com os profetas, com aqueles que escreveram a palavra de Deus, todos nós saibamos que nós somos um corpo. As revelações do Senhor são divididas para várias pessoas. E assim, para que saibamos que assim nós fazemos parte de um corpo e cada um tem um pouquinho da revelação. Então assista a todos os vídeos para você compreender melhor esse vídeo aqui, combinado? Vai lá comigo em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, nós vamos falar agora a respeito desse último toque de trombeta. Queridos, eu quero que vocês prestem bastante atenção para compreender que não existem vários momentos. Existem muitos segmentos religiosos, existem até alguns segmentos do cristianismo, alguns cristãos protestantes e até outras denominações que se denominam cristãos, que acreditam que existem vários momentos. A vinda em um momento, a vinda de Jesus em um momento, o toque da trombeta em outro momento, dividem o momento do arrebatamento, dizendo que o arrebatamento e a vinda são momentos distintos, mas nós vamos ver hoje que só existe um único último toque de trombeta. 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 51 ao 53, que diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Eu quero abrir um parênteses aqui para você entender como o apóstolo Paulo ele começa a tratar desse assunto. O capítulo 15 de 1 Coríntios não é um capítulo que fala especificamente do arrebatamento. Existem muitos cristãos que pensam que aqui o apóstolo Paulo está falando do arrebatamento. Ele não está falando. Ele cita o momento do arrebatamento, mas ele não está falando. O capítulo 15 de 1 Coríntios é um capítulo específico para falar sobre a ressurreição, sobre a transformação dos corpos, sobre a glorificação dos corpos. É mais ou menos uma tradução do que está escrito em Ezequiel capítulo 37. 1 Coríntios 15 é uma tradução ou é um zoom no Vale de Ossos Secos. Eu tenho vídeos aqui no canal falando a respeito do que significa o Vale de Ossos Secos, a ressurreição dos santos do Senhor, e Ezequiel deixa muito claro isso quando ele cita as 2 casas de Israel. Agora olha só o versículo 51, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Presta atenção aqui. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Quando que será essa última trombeta? A 7ª e última trombeta. Algumas pessoas vão dizer que essa trombeta aqui é diferente da trombeta que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, que é diferente da trombeta que está registrada em Apocalipse capítulo 11. Queridos, a 7ª e última trombeta é a última trombeta, né? A 7ª trombeta é a última trombeta. Por quê, queridos? São 7 castiçais, são 7 espíritos do Senhor, são 7 olhos do Senhor, e as trombetas não são 7? Não faz sentido isso, são 7 trombetas porque o número 7 representam a perfeição de Deus.
Os 7 olhos do Senhor é a manifestação perfeita da visão de Deus sobre a igreja. Os 7 castiçais representam a igreja na plenitude do poder dos 7 Espíritos de Deus. Quando nós falamos do número 7, e a numerologia ela tem sido usada hoje como algo místico, como algo religioso e muito usado pelo maligno, mas a numerologia ela é de Deus, só que tem que ser uma numerologia segundo a palavra de Deus. Não podemos usar isso para tentar prever o futuro, apenas sabendo que alguns números representam situações importantes na palavra de Deus. Então, a última trombeta é a 7ª trombeta. Ele diz assim, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. E o que vai acontecer num abrir e fechar de olhos? O arrebatamento? Não. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. E nós todos seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, queridos, o que vai acontecer num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta? A transformação dos nossos corpos. Mas, olha só, eu vou voltar no versículo 51 para você ver que o que vai acontecer num abrir e fechar de olhos não é o arrebatamento. O arrebatamento não vai ser rápido, não vai ser secreto. O que vai acontecer em um abrir e fechar de olhos é a transformação dos nossos corpos. Volta lá comigo no versículo 51. Que diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Todos nós seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Percebe aqui, queridos, que o que vai acontecer num abrir e fechar de olhos não vai ser o arrebatamento, e sim a transformação dos nossos corpos? Agora, fixa aí o versículo 52, porque eu coloquei aí o versículo 52 e está escrito o quê? Que os nossos corpos serão transformados ao ressoar da última trombeta. Então, os nossos corpos serão transformados. Agora, presta bastante atenção nisso. Os nossos corpos serão transformados. A ressurreição dos mortos acontecerá na vinda de Jesus, ao ressoar da última trombeta. Olha o que o apóstolo Paulo diz, ainda falando sobre essa questão da volta de Jesus e os acontecimentos, assim que acontecer aqueles sinais do 6º selo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 13 ao 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Nós temos a esperança da ressurreição dos mortos. Muitos daqueles que nós amamos, que morreram, nós vamos encontrar essas pessoas no momento em que Jesus voltar. É por isso que nós precisamos pregar o evangelho para aqueles que não são salvos. Por quê, queridos? Porque a volta de Jesus é uma esperança para a nossa fé. Olha o versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Olha a esperança da ressurreição dos mortos. Olha o cumprimento da festa das primícias. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Olha só, a ressurreição dos mortos não vai ter uma pessoa que vai ressuscitar primeiro que a outra, né? Falando dos salvos em Cristo. Todos aqueles que são salvos em Cristo, independente se estão vivos ou mortos, todos vão ser arrebatados, todos vão ressuscitar ao mesmo tempo. Ele está dizendo, de modo algum nós precederemos aos que dormem. Na vinda de Jesus, nós não vamos preceder, nós vamos ressuscitar junto com aqueles que morreram em Cristo Jesus. Olha o versículo 16. Porquanto o Senhor, dada a sua palavra de ordem, aqui no Novo Testamento está escrito em grego, mas a palavra aqui é uma palavra falando a respeito de um anúncio, de um grito, de algo insistente, uma palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Presta atenção aqui. Eu acabei de ler um texto para você de 1 Coríntios capítulo 15, falando sobre o quê? Sobre a ressurreição que vai acontecer no toque da última trombeta.
O apóstolo Paulo agora está falando o quê? Ele está falando sobre este momento em que vai tocar a última trombeta. Aqui ele cita a trombeta de Deus, mas é a mesma trombeta, a última trombeta, e a trombeta de Deus é a mesma. Por quê? Porque é a trombeta que precede a vinda de Jesus e a ressurreição dos mortos. É a mesma trombeta que está registrada em 1 Coríntios capítulo 15. Agora olha o versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Muitos vão usar esse texto para dizer que a igreja permanecerá no céu, quando na realidade nós estaremos em glória. Nós encontraremos com o Senhor nos ares, vai acontecer em um piscar de olhos a transformação dos nossos corpos, e ali nos ares nós teremos aquele encontro maravilhoso com o Senhor. A igreja não permanece no céu. A igreja será revestida de glória, revestida de poder, terá um encontro com seu Senhor, com seu noivo nos ares, e a igreja volta para a terra como aquele grande exército que nunca houve, aquela nação, aquele povo que nunca houve e jamais haverá pelos anos adiante, como está escrito em Joel capítulo 2. E o texto finaliza, o versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ou seja, queridos, esta palavra do arrebatamento é uma palavra de consolo. Existem muitos cristãos que vão dizer que não precisa falar de final dos tempos, cada um tem sua visão teológica, quando na realidade esta palavra da volta de Jesus, o entendimento a respeito do final dos tempos é uma palavra de consolo para os corações que a ouvem. Agora, eu falei sobre a última trombeta que vai tocar, quando tocar a última trombeta, Jesus Cristo volta, arrebata a igreja, os nossos corpos são transformados. Nossos corpos, primeiro nós ressuscitamos, os nossos corpos são glorificados e nós voltamos para essa terra, porque Jesus Cristo estará com seus pés no Monte das Oliveiras, a igreja glorificada estará regendo as nações junto com Jesus. Vai acontecer ali, naquele primeiro momento, o julgamento das nações, as nações serão pisadas no lagar da ira de Deus, no vale de Josafá, no vale da decisão. Jesus Cristo faz uma limpeza nos ares, destituindo todos os principados e potestades que estão nos ares, porque agora existe um Senhor soberano em todos os ares, não haverá mais conflitos com influência de Satanás nas hostes, no meio das hostes, das potestades, só existirão nos ares a igreja que será como as estrelas do céu, só existirão nos ares os anjos do Senhor, os céus, os ares, as regiões celestiais serão tomadas por principados e potestades do Senhor e pela igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que terá acesso às regiões celestiais. Então, queridos, nós vemos que Jesus promove todas essas coisas, faz uma limpeza nos ares e depois a igreja estará com Jesus Cristo regendo as nações. Restarão nações da grande tribulação, restarão nações, os sobreviventes do grande e terrível dia do Senhor. São pessoas que não foram glorificadas, mas são pessoas que fugiram, os sobreviventes que fugiram e não fizeram parte daqueles que colocaram a marca da besta. Então, nós vemos aqui o cumprimento de todas essas coisas, ao ressoar da última trombeta. Agora, o Apocalipse capítulo 11 também registra o toque da sétima e última trombeta. A trombeta de 1 Coríntios 15, a trombeta de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a trombeta de Apocalipse capítulo 11. Esses três momentos registram o toque da sétima e última trombeta. Apocalipse capítulo 11, dos versículos 15 ao 18, diz assim: o sétimo anjo, o último anjo com a última trombeta, o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve nos céus grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Presta atenção aqui, queridos. Esse versículo 15 fala o quê? Que ao ressoar da sétima trombeta, a sétima e última trombeta, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Nós não vamos encontrar base bíblica sem argumento filosófico, nós não vamos encontrar base bíblica para dizer que existem vários momentos, vários arrebatamentos, igreja sendo arrebatada em um abrir e fechar de olhos, as pessoas, não, queridos, a vinda de Jesus acontece no mesmo momento em que há a ressurreição dos mortos e no mesmo momento que a ressurreição dos mortos acontecer, a igreja é arrebatada. Jesus aparece nas nuvens com poder e grande glória. Ao ressoar da última trombeta, Jesus aparece com grande poder e glória. Ele vem como relâmpago, ele vem como
um raio, um relâmpago, todo olho verá, assim como um relâmpago sai do Oriente e até o Ocidente. Não é? Ali não está falando de velocidade, está falando assim como um relâmpago se mostra do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá. Todo olho vai ver o Senhor vindo das nuvens com poder e grande glória. Ele ressuscita os mortos primeiro, glorifica os corpos dos mortos, num abrir e fechar de olhos. Aí ele arrebata a igreja. Assim que acontecer o arrebatamento, a igreja com seus corpos glorificados encontra o Senhor nos ares e retorna para essa terra para cumprir o reino milenar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, assim que toca a sétima e última trombeta, o reino do mundo se torna do Senhor e do seu Cristo. Versículo 16. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Agora presta bastante atenção nesse versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Queridos, quando Jesus voltar, vai ter passado a grande tribulação. Você está olhando para o mesmo texto que eu estou vendo. A ira de Deus acontece depois que Jesus Cristo voltar. Jesus volta. Lembra? Os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. Acontece todas aquelas festividades no céu, os 24 anciãos, os anjos louvam ao Senhor por causa de que Jesus Cristo assumiu as nações do mundo. Só que agora nós estamos vendo que as nações se enfurecem porque chegou a ira. A ira só vai acontecer depois que acabar a grande tribulação, tocar a última trombeta e Jesus voltar. A ira acontece quando Jesus voltar para essa terra para fazer uma limpeza nessa terra. E o tempo determina... Olha só, queridos, presta atenção. Nós estamos vendo, mais uma vez, uma revelação maravilhosa. Aqui, João, que recebeu essa revelação, ele usa um termo que é usado com recorrência a respeito das festas do Senhor. Por quê? Porque aqueles que não conhecem o ensino das festas do Senhor estão dormindo para as profecias do final dos tempos. E o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Você consegue notar comigo aqui como é importante você ter um entendimento da festa das trombetas? Se você não entendeu nada do que eu falei aqui hoje, eu sugiro que você assista esse vídeo mais uma vez. Por quê, queridos? Porque só com esse finalzinho desse vídeo, você vai perceber, queridos, que quando a última trombeta toca, a igreja será arrebatada, glorificada, mas a ira de Deus só acontece depois desses acontecimentos. O toque da sétima e da última trombeta vai trazer, vai mostrar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a restauração de todas as coisas. Nós não podemos confundir a ira de Deus com o período da grande tribulação. O grande e terrível dia do Senhor é a ira de Deus. E essas coisas só serão estabelecidas quando tocar a última trombeta. Não esqueça disso. A ira de Deus começa. A ira de Deus começa no toque das trombetas, nos acontecimentos, nas ocorrências, quando as trombetas começam a ser tocadas. Ali começa a ira de Deus. Mas o ápice da ira que é o grande e terrível dia do Senhor, só acontece depois do arrebatamento. Então, meus amados, nós finalizamos aqui com mais esse vídeo falando a respeito de quão importante é conhecer a festa das trombetas e como esse ensino maravilhoso desbloqueia as profecias diante dos nossos olhos. Bom, mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te espero nos próximos vídeos.